Chegou aquele momentinho da semana com o nosso quadro de Respondendo os Inscritos. Vamos falar aqui sobre Top Omnibus, olha lá um assunto importante. Vamos falar sobre a idade dos personagens, essa pergunta é difícil, e também outras aí que falam sobre o universo do morcego. E também tem aquisições, então bora lá. Varia 24, qual a sua ordem de preferência entre os Robins? Muito tempo atrás eu cheguei a fazer um top 5 Robins aqui, falando sobre os Robins cronológicos, né? O Richards, o Jason, o Tim, a Stephanie e o Damian. E aí eu falei algumas coisas interessantes por lá, né, mas fazendo um resuminho do que eu acho aqui, eu sempre destaco que o meu Robin favorito é o Tim Drake. Eu gosto bastante dele, até porque quando eu comecei a ler os quadrinhos do Batman, ele era o Robin. Então você tem esse lance da nostalgia falando, mas ao mesmo tempo o Tim é um grande Robin. As minisséries onde nós temos o treinamento dele é muito bacana, a revista mensal dele era bem bacana também, a evolução do personagem é show de bola, pena que a DC resolveu detonar o personagem lá nos anos 2000, 2010 e assim por diante. Então a primeira posição já fica com o Tim, já destaco isso antemão. Mas voltando, então começando a partir do quinto lugar, eu coloco o Jason Todd, que não foi um Robin que eu acompanhei com tanto afinco, um Robin que durou pouco tempo também. Prefiro o Jason como Capuz Vermelho até, como vilão do Batman, sempre gosto de ressaltar isso. Mas ainda assim eu prefiro o Jason pós o seu período como o Robin, por isso eu coloco em quinto lugar. Em quarto lugar eu coloco a Stephanie Brown, uma personagem que também passou por um período curtíssimo como Robin, serviu muito mais ali como uma isca que o Batman colocou, um clickbait do Batman pro Tim Drake voltar a ser o Robin, né? O Batman foi sacana nessa, inclusive fase essa que está sendo republicada no Brasil no encadenado Jogos de Guerra. Então caso você queira saber um pouco mais de como foi a Stephanie sendo Robin, fica a dica para ler este encadenado, tem resenha aqui no canal. Em terceiro lugar eu coloco o Damian Wayne, esta figurinha batuta aí que começou com um pentelho sacana e depois foi evoluindo e teve grandíssimas histórias, foi um personagem que cada vez mais foi ganhando carisma. Realmente o Damian é um bom Robin, eu gosto dele, eu gosto como os escritores conseguiram estabelecer muito bem um arco de construção com este personagem. E em segundo lugar eu coloco o nosso querido Richard Grayson, também é uma figura que evoluiu bastante, um dos personagens principais em todo o universo do morcego. O Robin com maior tempo de passagem pelo manto, depois nós temos ele como Asa Noturna que reconfigura tudo que é o Richard, e acaba sendo um exemplo para todos os outros Robins também, inclusive o próprio Tim Drake. Então é realmente um Robin muito, mas muito poderoso. Hoje em dia eu prefiro ele muito mais como Asa Noturna, inclusive talvez tirando o Batman, ele é o meu segundo personagem favorito dentro do universo do morcego. Mas realmente é uma figura muito, mas muito importante também como Robin. Então fica aí meu top 5 Robins, né? Revisando aqui, Jason, Stephanie, Damian, o Richard Grayson, não dá pra falar o nome dele do apelido, porque senão o YouTube aqui dá uma sacaneada no engajamento do vídeo, infelizmente. E em primeiro lugar, Tim Drake. Fechou. Lucas Melo, fala Fábio, cara, uma dúvida, qual seria a diferença de idade do Batman para os Robins? Pois para ter 4 filhos, sendo 2 deles homens adultos, não torna o Bruce Wayne um playboy tão novinho. Parabéns pelo trabalho, abraço. Boa pergunta. Boa pergunta e na verdade é uma pergunta difícil, tendo em vista que você não vai conseguir colocar uma exatidão nas idades, porque enfim, são quadrinhos, ficção, vai rolar fortemente aqui, até pra gente ter constantemente o Batman aparecendo nesses quadrinhos como protagonista. Importante destacar também que eu vejo alguns vídeos pipocando por aí, ressaltando que pô, o Batman deveria ter começo, meio e fim pra ser realmente um personagem grandioso nos quadrinhos. Primeiro que eu não acho que isso vai fazer com que o personagem seja grandioso, ele já é grandioso por tudo que a gente vê de arco sendo construído com ele. Mas o fato é que o Batman que a gente conhece desde lá da sua primeira aparição, conforme ressalto sempre aqui, ele teve isso, começo, meio e fim. É o Batman da Era de Ouro, o Batman da Terra 2. Então se eventualmente você quer um Batman assim, já aconteceu nos quadrinhos, fica a dica. Em relação às idades, quando você pesquisa um pouco ali para tentar encaixar os Robins, você vai chegar ali numa estimativa de que o Batman hoje em dia deve ter mais ou menos uns 40 anos. É um Batman que já passou ali da sua idade mais tenra, por assim dizer, dos 20 anos, tanto é que ele começa a ser o Homem-Morcego com 20 e poucos anos. É um ponto importante. E aí com a sua evolução, vendo as idades dos Robins também, você vai chegar a mais ou menos ali uma idade de 40 anos. Sobre a idade dos Robins, também são estimativas aqui que vai depender de cada história e assim por diante. Mas o Richard, ele deve ter mais ou menos uns 24 anos, e a Bárbara Gordon, Batgirl, vai nessa idade também. Talvez eles tenham um pouquinho mais hoje em dia. Eu já vi algumas pessoas destacando que o Jason Todd tem uns 19 anos, eu acho que ele tem mais um pouco também, né, durante as evoluções das histórias que nós vimos hoje. O Tim também já foi descrito como um personagem de 17 anos, mas eu acho que ele tem mais idade hoje. E o Damian Wayne, ele começou com 10 anos, e hoje em dia ele tem 14 anos.
Então são personagens, acredito que a maioria dos Robins, que eles estão na casa dos 20 anos, exceto o Damian Wayne. Eu chutaria que hoje em dia, na verdade, o Richard ele deve ter uns 29 anos, quase 30. O Jason Todd que deve ter uns 24. E o Tim deve estar com uns 20 anos. Então eu acredito que essa mais ou menos seja as idades dos personagens. Mas sim, o Batman não é mais um personagem novinho. Ele não está ali na sua idade mais tranquila. Não que 40 anos também seja uma idade onde o cara já está usando bengala. 40 anos é uma idade bem tranquila hoje em dia, pessoal. Eu sei que nós temos a visão que 40 anos o cara já está se aposentando. Mas hoje em dia a gente tem uma visão diferente em questão de idade. Fiquem tranquilos. Mas, assim, chutando seria tudo isso, tá? Chutando, tá? Não existe uma exatidão para tudo isso. Matt Goat 606, por que o seriado Batman de 66 não tem na Max ou em nenhum outro streaming? Possivelmente, não é confirmado, mas possivelmente são por questões de direitos autorais, sobre a questão dos direitos televisivos dessa série especificamente. E já tentamos vencer aqui no canal, eu acredito, né, a questão dos direitos televisivos do Batman, que muita gente acha que esses direitos são da Disney/Fox, mas não são, tá? Então, fique tranquilos nesse sentido. Mas agora a série 66, ela é sim um produto que foi exibido pela Fox na época e que acabou sendo uma propriedade da Fox realmente. E hoje em dia, em tese, seria da Disney também. Mas você tem o lance que os direitos do Batman são da DC/Warner/DC Studios, enfim, da WB Discovery como um todo. Então existem muitos impasses de quem pode não exibir essa série especificamente. Diferente do filme que você encontra no Disney Plus, se eu não estou enganado. O filme do Batman 66 é fácil você encontrar aí no streaming. Agora a série realmente parece que ela vai ficar no limbo nessa questão do streaming. Você somente vai poder ter acesso a ela através da pirataria, que, enfim, eu penso que no sentido que quando você não tem acesso formalmente sobre aquilo, não está de maneira facilitada, eu não vejo nenhum problema você baixar uma série. Tem alguns Lost Medias que só assim para você ter realmente. No passado nós tivemos as vendas de DVDs, tanto lá fora quanto no Brasil. Tivemos inclusive Blu-ray lá fora. Mas cessou, não tem mais. Hoje em dia você vai só achar também através de sebos e coisas nesse sentido, com a galera aí do Mercado Livre, Shopee e etc. Eu chuto que a Disney ela teria os direitos de exibir essa série no seu streaming, que ela poderia fazer isso, só que ela não quer entrar no imbróglio jurídico com a própria Warner sobre problemas futuros. Por isso que eu acho que ninguém quer discutir direito essa questão dos direitos de Batman 66. Você teve um acordo no passado entre a Fox e a Warner para que a Warner/DC pudesse explorar a marca Batman 66. E hoje em dia a DC faz isso, ela cita essas coisas. Entretanto, ainda assim existem problemas legais nesse aspecto. Recentemente o Bruce Timm chegou a destacar que ele gostaria de ter feito uma referência ao Batman do Adam West em Keep It Crusader, mas o setor jurídico da Warner indicou para não fazer isso. Então você sempre tem um imbróglio jurídico nesse aspecto, envolvendo os direitos desse Batman. Então eu sinto que isso sempre vai ficar num limbo na questão de reexibição da série. Quem sabe um dia a gente possa ter realmente ali as empresas chegando num acordo e alguém tenha o direito total e você não tenha mais discussões nesses aspectos. Mas ainda assim, para sempre vai ficar nisso. Por isso a sugestão é buscar de outra maneira realmente aí a série completa. E vamos lá para as nossas aquisições aqui. Recentemente alguns quadrinhos que eu comprei na pré-venda da Panini chegaram. A gente está tendo muitos adiamentos de pré-venda. Enfim, para mim não é tanto um problema porque eu tenho uma pilha grande de leitura, né? Mas eu sei que para algumas pessoas que estão pegando alguns títulos, quando dá essa atrasada, dá uma decepcionada. Mas o que andou chegando aqui foi, por exemplo, Batman número 19/101, continuando aquele arco de histórias ou saga que é Gotham War, ou a Guerra de Gotham. Temos lá o Capuz Vermelho enfrentando a Mulher Gato. Começa com o parceiro da Mulher Gato, depois ele resolve seguir o seu próprio caminho. As histórias do Jason são legais em Gotham War, o restante é bem mais ou menos. Foi uma saga bem criticada quando ela saiu lá fora. Mas se eu não estou enganado, tem mais uma edição para você encerrar Gotham War, né? Depois da continuidade, daí vem inclusive Coringa no 1, né? Falta pouco. Tem mais algumas edições para chegar a Coringa 1. Se eu não estou enganado, em dezembro deve começar a Coringa no 1. E aí vamos ver no Brasil essa saga que fala um pouco sobre a origem do personagem. Chegou aqui também mais uma edição da fase de Tom King com o Batman, edição número 10 já, meus amigos. Um encadenado antes do Arco dos Pesadelos, que eu coloco como ponto ali onde o negócio começa a ir para uma ladeira, né? Porque realmente o negócio começa a ficar bem ruim. Mas inclusive essa edição aqui não conta só com os roteiros do Tom King, nós temos também os roteiros do Tom Taylor. Veja só, né? É uma dobradinha de tons aqui. Mas ainda assim você vai ver outros roteiristas aparecendo aqui, então não é um encadenado só com histórias do Tom King. São de outros autores
também, né? Mas eu gosto dessa trama aqui do Pinguim, eu gosto do final dela. Eu lembro que fiquei bem empolgado na primeira vez que eu li, mas depois me decepcionei com as coisas que vieram depois. E para fechar, temos mais um capítulo aqui de Batman Cavaleiro Branco, agora com a geração Coringa, que aborda então os filhos do Coringa. Nós temos a Jack, inclusive, aqui na capa, personagem importante, e que é filha então da Arlequina com o Jack Napier. E você então tem um pouco mais de exploração aqui desses personagens. Tem até a Mulher Maravilha. Essa aqui é a Mulher Maravilha desse universo, veja só. Ela apareceu lá no encadernado do Batman Cavaleiro Branco do Futuro. Então vamos trazer a resenha disso aqui também, dar continuidade a essa série, hein? O Sean Murphy chegou a ressaltar que ele não tem um prazo para fazer a continuidade. A gente vai ter mais desse universo aí do Cavaleiro Branco. Ele fez agora recentemente um quadrinho do Zorro, e ele está formulando então a continuidade desse trabalho aí com então os melhores do mundo. Teremos Batman e Superman reunidos nesse universo. Foi o gancho / cliffhanger que nós vimos no final do Batman Cavaleiro Branco do Futuro. Então veremos aí mais desse universo. Mas o que você andou adquirindo, o que você andou lendo também, comente aqui embaixo. E aquele jabá importante sempre, se você gosta do Projeto Caverna do Morcego, você pode apoiar ele fazendo suas compras através dos links comissionados das lojas que o canal tem parceria. Amazon, Panini, Mundos Infinitos, Comics Signature e assim por diante. Você pode fazer suas compras nessas lojas usando os links que estão na descrição. Você pode participar dos grupos de descontos também, né? Do WhatsApp, do Telegram, todo dia divulgando descontinho para você. Também aqui na descrição tem o link para você fazer parte desses grupos. Então se você for fazer suas compras nessas lojas citadas ou em qualquer outra loja de internet de qualquer tipo de produto, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto Batman ativo. Meu muito obrigado, e sempre ressaltando, você não paga nada mais usando esses links. Luca HQ7, salve, qual o seu top 5 ônibus favoritos do Batman? Ok, vamos levar em consideração aqueles que foram lançados no Brasil. Por mais que não seja o meu formato favorito, ainda assim tem algumas obras que são interessantes dentro dos lançamentos que foram feitos. Então vamos lá, em quinto lugar. Vou colocar aqui um ônibus que ele vai sair ainda, que não chegou. É para chegar em setembro, talvez seja adiado, mas vamos ver o que acontece. Colocaria então o Batman por Jeff Loeb e Tim Sale, porque eu gosto muito das histórias que estão neste encadernado. Longo Dia das Bruxas, Vitória Sombria, temos a trilogia do Dia das Bruxas, tem as histórias especiais, e o desenho do Tim Sale sempre mata a pau. Então a reunião disso tudo em um único encadernado realmente é algo promissor. Então vale pela qualidade das histórias, obviamente. Na verdade, todos os ônibus valem pela qualidade das histórias, convenhamos, né? Mas esse aqui então eu indico porque eu gosto muito dessas tramas todas. Em quarto lugar eu coloco aqui um grande trabalho envolvendo a polícia de Gotham City. O DPGC é realmente um trabalho extremamente bom. É uma história, uma revista que, nossa, realmente ela é muito marcante. E eu gosto que a Panini tenha relançado ela em ônibus, porque pelo menos nós temos então o relançamento desse trabalho, que já saiu algumas vezes no Brasil. Saiu em formato capa cartonada na primeira vez, depois saiu em capa dura, foi relançado em capa dura pela Panini, foi relançado em capa dura pela editora Eagle Moss, que tem algumas histórias a mais, inclusive nesses encadenados, e chega em ônibus também. Então você teve vários formatos, de certa maneira, para essa história toda. E realmente é um trabalho que eu recomendo fortemente a leitura. Em terceiro lugar, vou colocar então o Batman por Paul Dini, que a Panini lançou recentemente. Estávamos aqui todo dia cobrando a editora Panini para relançar essa trama toda. Tivemos um relançamento também dessas histórias na coleção Lendo Batman, mas faltaram umas pequenas tramas para você deixar tudo ali bem aprumado. A Panini agora traz então o formato completo, né, as histórias completas dessa fase do Paul Dini. Um grande escritor que sabe trabalhar muito bem com Batman, então por isso realmente é uma obra que vale muito a sua apreciação. O cara é fenomenal. Em segundo lugar eu vou colocar o primeiro ônibus do Batman pela Panini, que foi Batman Preto e Branco. Esse ônibus, eu vejo desprezo de algumas pessoas por ele, hein? Eu discordo veementemente com esse tipo de pensamento. Para mim, Batman Preto e Branco é a essência do Homem-Morcego. São as várias retratações que nós vemos envolvendo o personagem por vários autores possíveis. Nós temos o Katsuhiro Otomo, o criador de Akira, fazendo história do Batman no preto e branco. Você tem outros grandes desenhistas, grandes roteiristas, trabalhando com o Batman em várias formas possíveis. Para mim, realmente, Batman preto e branco, ele é o suprassumo do que é o Batman. São vários tipos de interpretações envolvendo o Homem-Morcego. Ah, mas tem história que é mais ou menos. Sim, vai ter história que é mais ou menos, vai ter história que é excelente. Na verdade, são várias histórias de 8 páginas, então, trabalhando essas interpretações do Homem-Morcego. Por isso que realmente eu acho muito bacana você ver esse tipo de material sendo lançado. E faltava coisa no Brasil para ser lançado de Batman preto e branco. Os encadenados 3 e 4 nunca tinham saído. Acabaram chegando de maneira inédita no Brasil através desse ônibus. Depois teve mais uma versão que saiu. Hoje em dia está sendo publicado mais Batman preto e branco em Brave and the Bold, que eu espero que saia
também essas histórias em um encadenado especial futuramente. Mas sim, meus amigos, para mim um dos melhores ônibus que saíram no Brasil, não tenho dúvida disso. E vou discordar de quem diz que esse ônibus é ruim, desculpa. E para fechar, em primeiro lugar aqui não é necessariamente do Batman, mas Mulher Gato por Ed Brubaker. Esse material que faltava fortemente no Brasil de maneira completa. Finalmente a Panini trouxe para cá. Brubaker fazendo um trabalho excepcional e marcante com a Mulher Gata. Talvez, se não a certeza que nós temos aqui, a melhor fase desta personagem. Realmente ali você tem uma bela construção, belos desenhos. Eu sei que o desenho do Paul Gulati ali no final não é tão bom, tão bonito quanto o Darwin Cook e de outros desenhistas. Mas o desenvolvimento do Brubaker com essa personagem é muito bom, é uma coisa tão marcante que extrapola o quadrinho. A versão do Matt Reeves da personagem acaba vindo do Brubaker especificamente. Então você vê esse desenvolvimento importante aqui da personagem. Então realmente era um material que faltava no Brasil de maneira completa e finalmente saiu, então por isso que eu coloco em primeiro lugar. Eu sei que vai ter algum amiguinho meio desavisado ali querendo dar uma deturpada na minha lista, porque vai falar, ah, então quer dizer que você acha que Batman Preto e Branco é uma leitura melhor que DPGC. Não é bem assim, meus amigos, é questão da minha preferência em relação ao tipo de material que saiu. O DPGC, por exemplo, tal qual ressaltei, já teve várias publicações anteriores de maneira completa. Batman Preto e Branco não teve, Mulher Gato não teve, e assim vai indo. Então tem essa questão toda, tá? Então, tem a questão da subjetividade da lista, importante, mas ao mesmo tempo tem esses destaques que eu li aqui para justificar o porquê eu fiz esse top 5 dessa maneira, certo? Então relaxa, não precisa ficar bravo com tudo isso, né? Fica tranquilo, toma uma maracujina e fica de boa. Mas aí, quais foram os ônibus que você gostou que foram lançados no Brasil aqui? Pode colocar tudo, não precisa ser só do Batman. Comente aqui embaixo. E, já que todo dia tem vídeo aqui no canal, vou indicar 2 para você assistir. Comentei as palavras recentes do James Gunn falando sobre a diferença da Marvel para DC, hein? O que ele falou? Foi bem interessante. Veja lá o vídeo. E também teve o vídeo de Respondendo Inscritos da semana passada, onde eu destaquei a continuidade da saga do Batman, como é que deve ser. Veja lá as coisas que envolvem, né, as próximas mega sagas. Vou agradecer aos membros do canal, o pessoal que apoia este projeto aqui, meu muito obrigado. Você pode apoiar dessa maneira também, dá uma olhadinha no botão Seja Membro aqui embaixo. Não esqueça de curtir esse vídeo importante, se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Esse foi ficando por aqui.